Olá, torcedor gremista. Tô por ti. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje é um prazer estar aqui recebendo Henrique Valmir da Conceição. China, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Fábio, tudo bom, Fábio? Desculpa aí, mas Tudo bem? eu tava meio a correria aí. É um prazer estar conversando Prazer estar contigo falando hoje, contigo. China. Prazer enorme participar do teu programa aí também, Gê. China, eu queria saber um pouquinho da tua história no futebol. Tu é natural de Espumoso e iniciou tua carreira no 14 de julho de Passo Fundo, correto? Correto, mas só fui para Passo Fundo, piazinho, né? Fui para Passo Fundo com 4 anos de idade. Então, a minha formação de boleirinho de vila lá foi em Passo Fundo. Então, minha formação, aprendi nos campos, nos campinhos lá de Passo Fundo, aí, um, mas jogava demais, todo dia, toda hora. E até tenho uma curiosidade, já vou na parte do apelido aí, que lá fora eu era o Chininha, mais famoso. E já quando eu estava com 7, 8 anos, veio um primo mais velho lá do Espumoso, e no meio da gurizada lá me chamou de Chininha. Bah, aquelas coisas lá do interior, me envaretei, como diz, né? Pra quê? Aí os guris começaram, Chininha, ali começou o Chininha, até eu chegar no 14, lá em 77, um dia que eu fui convocado, aí o treinador, para colocar o meu nome na rádio, queria colocar Valmir, mas Valmir ninguém conhecia, nem Henrique, ninguém conhecia, pô. Aí como é que é? Chininha, pô, mas Chininha é um baita de um calão desse tamanho, não pode ser Chininha. Ele falou, então vamos botar China, sugeriu o professor Romeu Damiani, que é falecido até, o Zebrinha, foi um grande descobridor descobriu o Kita também, né, Ah, sim. e ficou China. E aí tu iniciaste tua carreira profissional no 14 e foste para Chapecoense. Eu fiz 2 campeonatos gaúchos, 78 e 79. 77 foi meu primeiro ano de juvenil, e já subi no fim do ano. E então, fiz 2 campeonatos gaúchos. Aí o falecido Vacaria me levou para disputar o Campeonato Brasileiro. Aquele Campeonato Brasileiro tinha 96 clubes. E eu Sim. fui para Chapecoense, já tinha alguns conhecidos lá, jogadores que tinham atuado comigo no 14 de julho. E, e fui bem. Só que cheguei lá, tinha um grande cabeça de área que era o Janga. O Janga até é vivo, mora lá em Chapecó, tudo. Aí o que o Vacaria fez, me colocou para jogar como segundo, como esquerda. Mesmo assim, eu fiz um grande campeonato. O nosso meio campo era o Janga, eu e o Barbieri. O Barbieri depois veio para o Internacional. E o Vacaria acabou trazendo meu nome para o seu Verardi e para o seu Jaime Schmidt. O Jaime foi me O Jaime observar. Schmidt era do Porque juvenil, o né? Vacaria era colorado. Sim, o seu Jaime era, mas o Jaime era observador também. Aí o Vacaria, o auxiliar do Vacaria era o Tovar. Eles queriam me trazer para o Inter, né? Mas o Inter tinha uma safra de jogadores de meio campo muito boa. Tinha o Batista, Jair, Cléo surgindo, tinha o João Luiz, o Bolinha, tinha o Tonho, é uma infinidade de bons jogadores. O que eles fizeram? Aí levaram para o seu Verardi. Não, vamos. O Verardi tinha o irmão dele lá em Passo Fundo, o Heitor Verardi, falecido também, ligou para o Heitor Verardi, que era 14 anos, e encaminharam esse empréstimo para o Grêmio de 3 meses. Aí, em janeiro eu vim, fiz um jogo com o Guarani de Campinas, já no dia seguinte o Grêmio me contratou com 45 dias. Isso foi em fevereiro de 80? 80, janeiro de 80, a gente tem um jogo onde estreou o Leão, o Paulo Isidoro, Vilso Tadei em 80, o Paulo e eu também estreiei, e já no dia seguinte houve um encaminhamento da minha contratação em definitivo. E tu chegasse e já começasse a tomar conta da posição. Tu jogasse praticamente 400 partidas pelo Grêmio e ficasse no clube entre 80, no início de 80, fevereiro, até 87, com uma pequena passagem pelo Vasco em 84, correto?
Isso, E tu és, correto, China, correto. um dos É, poucos. eu praticamente fui, fui to- fui tomar conta do meio-campo no ano seguinte, né, Fábio? Sim, Porque era o Vitor Hugo foi titular por uns 4, 5 anos no Grêmio. E eu tive muitas lesões no ano de 80, mas eu era considerado pelo setorista, que frequentava o Olímpico, como o potencial do time, porque na minha frente antes tinha 4 ou 5 centro-médios sim, na época. E como eu jogava um só, né? E o seu Enio Andrade, no fim do ano, o Grêmio foi bicampeão, teve o jogo da entrega das faixas, o Flamengo veio entregar as faixas para o Grêmio, eu não estava nem convocado, chegou na última hora, o Paulinho de Almeida me colocou na relação. Chegou no segundo tempo, ele me colocou para jogar, e eu fiz um baita no segundo tempo, porque eu estava voando, né? Estava de sim. oportunidade. E o senhor Enio Andrade estava vendo o jogo das cadeiras lá, logo em seguida foi contratado, o que aconteceu? O senhor Andrade me deu a camisa 5 e acabou. Dali em diante foi essa história que vocês já sabem aí. Joguei 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, aí deu um 13 no VAR, voltei 8-5, 8-6, 8-7, e no início de 8-8, daí saí em definitivo. Mas saí porque eu quis, eu estava muito sobrecarregada, muitos anos ali, era capitão, então tinha N problemas, tudo vinha estourar na minha mão, eu tinha que resolver muitas situações. Estava cansado, e o Severard era um aliado muito grande meu, e eu estava muito desgastado e precisava sair mesmo. E por que tu saíste em 84 pro Vasco? Também por desgaste de a gente perdeu a Libertadores para o Independiente, e houve uns bate-boca na imprensa ali, diretores, não houve acerto de bicho, papapá, e acabou sobrando o Deleon se expôs, o Renato também, eu também, mas o Deleon e o Renato pararam de falar, eu continuei falando, então houve um atrito ali, até tinha uma excursão para a Europa, a direção tinha me tirado da excursão, aí eu chamei o Tarcísio, o Renato e o Deleon, foram lá e falaram que se eu não viajasse não haveria. Então, aquelas coisas assim de força de grupo, né? Sim. Acabaram resolvendo, e na volta, a vice do Grêmio pelo Mário, meio esquerdo, e eu também precisava sair, precisava respirar Um ares ar novos. diferente. E foi bom que eu fui para o Rio e voltei com força total em 85. Tu és um dos pouquíssimos jogadores que é campeão brasileiro da América e do mundo. Titulares são 4 só, né? Paulo Roberto, De Leon, eu e o Tarcísio. Claro que no grupo eu tinha um bom amigo que atuou, foi importante também, O Casemiro. mas basicamente foi o Casimiro também. Então são poucos, né? E a gente fica, eu fico feliz pela minha história, pelas conquistas e principalmente minha postura como gremista, né? Acho que eu sempre tentei ser referência, me mostrar autêntico e às vezes até por essa minha autenticidade aqui andei tendo alguns atritos, mas isso faz parte da minha personalidade. Eu sou Claro. aquele guri do interior, né? Tu sabe como é que nós somos? No interior nós o- somos pelo duro, como se diz, né, tia? E Casca meio grossa. cabeçudo, de vez em quando até. Poderia ser um pouco mais flexível, mas tem coisas que perante o grupo tu diz uma coisa e não pode depois voltar atrás, né? Então é meio complicado. Esse meu modo de liderança aí, que o pessoal respeitava muito, eu tinha que. Não podia cuspir e lamber, como a gente se diz, né? Sim. China, e a tua passagem pela seleção brasileira em 1983? A tua fase era excelente. Nós fomos convocados para a seleção, eu, Paulo Roberto, o Renato e o próprio Tita. E foi muito importante para mim, que era um piá do interior, que pensava no máximo jogar no Gaúcho no 14, lá, porque eu era doente, torcedor do Gaúcho, acabei atravessando a cidade para jogar no 14 de julho. Mas
Já em 80 eu fui convocado para uma seleção de novos que faria um jogo, e fez o jogo com a seleção principal no Maracanã. E eu estava em Passo Fundo, machucado, uma das tantas lesões que eu tive em 80. Aí, 8 horas da noite, está dando a lista dos convocados da seleção principal para a seleção de novos que ia para Toulon. De repente, estou sentado na frente da televisão na Passo Fundo, deu meu nome, China do Grêmio. Digo, bah! Peguei o ônibus às manhã, cheguei às 10 em Porto Alegre, fui fazer tratamento, aquelas coisas, viajei para o Rio, tudo, mas não tinha condição de jogar. Aí cheguei no Rio, no dia seguinte fui tomar café, isso eu com 2 meses de Grêmio. Fui tomar café no Hotel das Paineiras, lá no Corcovado, lá em cima, onde as seleções ficavam. Aí no outro dia estava Cereza, estava Zico, Reinaldo, todas aquelas feras tomando café. E, puxa vida, eu muito tímido, né, tia? No meio daquelas feras, os caras que eu só via por televisão, lá no meio dos caras. Muito, muito legal. Foi uma história muito que me marcou muito. Tu tiveste também uma passagem por alguns clubes de Portugal. Tu jogaste no Penafiel, no Beira-Mar e no Leixões, correto? Primeiro no Penafiel. Mas eu saí do Grêmio e fui para o Oeste, um bom campeonato paulista. Dali o Sport Recife me levou para disputar a Libertadores, porque o Sport e o Guarani disputaram aquela Libertadores. Tinha um módulo verde e amarelo, aquela confusão, lembra? Sim, sim, sim. Aí fiz uma boa Libertadores lá em cima. Até o Dinho era meu parceiro de meio campo. Chile e Dinho. Um matava, o outro arrastava. Mas só classificava um, não conseguimos a classificação na época, passava um apenas. Aí fui para Portugal, fiquei 2 épocas no Penafiel, também fiz 2 ótimas épocas lá. E lá até tem umas frases assim que eu guardo até hoje, né? Passava na rua, o pessoal falava, tinha um grande senhor do futebol, umas coisas muito legais assim, né? Era muito respeitado também. Tem muitas amizades, hoje ainda mantenho contato com o pessoal lá. Aí fui para o Beira-Mar, um time de Aveiro, um time só de nego velho. Fizemos uma baita de uma época, foi a melhor temporada na história do clube. Melhor classificação de sempre. E chegamos à final da Taça de Portugal. Perdemos a final para o Porto na prorrogação, porque nosso time era um time de velhinho. Na prorrogação, botaram o Costa de Nove lá, um búlgaro que corria pra caramba, nem de moto a gente pegava o cara. Aí perdemos a final. E acabei encerrando no Leixões e voltei para o Brasil. Último ano, Passo Fundo. E aí o Filipão me contactou, o Filipão queria me trazer para o Grêmio, papapá, foi meu parceirão, meu padrinho, até porque eu tinha ajudado ele em 87, na chegada dele. E o Filipão me trouxe, queria que eu fosse auxiliar dele. Aí eu digo, não, Filipão, deixa eu botar meu aprendizado em prática, quero ver como é que as coisas funcionam. Aí, o que é que tu quer? Ah, já ele tinha me oferecido o Júnior, daí eu digo, não, então vou ficar com o Júnior. Mas a gente se encontrava muito, ele tinha interesse em saber como é que jogava no 3-5-2, que era uma posição, um sistema novo que ele queria utilizar com a Dilson, e acabou utilizando. A gente tinha muitas conversas, muito meu amigo Filipão. China, eu queria te fazer algumas perguntas em relação ao teu período de Grêmio. Em alguns jogos específicos que eu queria que tu me desse me falasse um pouquinho. Aquele Campeonato Brasileiro de 81, o que vocês imaginavam quando a gente foi jogar contra o São Paulo lá, mesmo com a vantagem, com aquele estádio Morumbi completamente lotado, com mais de 100 mil pessoas? Vocês acreditavam no título? Porque o São Paulo era a base da seleção brasileira na época. Pela virada que a gente fez aqui, nós perdendo 1-0. O Baltazar tinha perdido um pênalti. O Leão saiu machucado. Eu saí também no intervalo do jogo com uma pancada na panturrilha. Sim. E o Renato Sá entrou muito bem, participou até dos 2 gols, praticamente. Fomos lá para o Morumbi, não muito tranquilos,
porque a gente tinha tomado uma goleada deles lá na fase de 3-0, tinha feito 3 gols. Então a gente foi, claro, com muitos receios, mas também acreditando que era possível, né? E a gente fez um grande jogo. O Odair teve uma participação muito grande ofensivamente, era inclusive para a gente ter saído na frente com chances dele. E a gente lá atrás foi aguentando. A pressão era muito forte. São Paulo tinha um ótimo time, mas nós também tínhamos que mostrar e valorizar aquela oportunidade, e foi o que aconteceu, felizmente para nós. Time de garotos, praticamente, que acabou depois daquele 3-0 que a gente tomou lá no Morumbi, ele acabou rejuvenescendo a nossa equipe. Tirou o Show, Sim. botou o Paulo Roberto, tirou o Vantuír, colocou o Nilmar, tirou o Disseu Jarrão, colocou o Casimiro, e na frente tinha o Jurandir e o Renato Sá, e ele colocou o Odair. Então houve essa rejuvenização, a palavra está complicada aí, e, e esse pessoal, sangue novo, né? Nós entramos e praticamente não perdemos mais. Aquele time ali teve muitos erros depois no segundo semestre também. Depois, em 83, teve aquela fabulosa campanha da Libertadores. Aqui são 2 episódios que eu gostaria de ver contigo. Muita gente me diz, e até nós já conversamos pessoalmente sobre isso, que muita gente se lembra do China naquele gol em La Paz contra o Bolívar. Aquele jogo que estava 1-1, que o Bolívar saiu na frente, nós empatamos o gol do Osvaldo, e depois, no final do jogo, aos 37 do segundo tempo, tu fizesse um golaço de fora da área, de bem longe. E depois nós tivemos a Batalha de La Plata. Como é que foi aquele jogo de La Plata? Falando no gol da Bolívia ontem, dia 25 de março, olha o dia, 25 Exato. de março de 83, ontem fez 38 anos. Meu, tá. Isso aí já virou data, já virou código de banco, de cartões, um monte de coisa, meu. A data dessas não pode esquecer. Mas o jogo de La Plata foi um jogo totalmente atípico. Nós nunca imaginávamos que ocorreria o que acabou ocorrendo lá. Uma coisa incrível, incrível, uma selvageria, uma estupidez. Os caras fizeram uma guerra. Ainda bem que nosso time era um time cascudo já, e soube esperar, mas foi o nome já diz tudo, né? Uma verdadeira batalha mesmo. Aquilo sim foi uma batalha. Foi terrível a pressão física, psicológica que a gente sofreu. Felizmente a gente tinha feito um bom placar, deu para sustentar mais. É uma coisa que tomara que nunca mais aconteça e ocorra com ninguém. Não tem mais espaço para isso, né? Não, hoje a Comebol tá. E as câmeras aí, a televisão, coberturas, não tem mais espaço para isso, não. Nem na China, várzea não e tem. na final contra o Peñarol, o primeiro jogo, o jogo de Montevidéu, ele foi um jogo fundamental, mas foi muito difícil também. Porque o torcedor fala do 2-1 aqui em Porto Alegre, mas o jogo de lá garantiu muito a nossa participação na final aqui em Porto Alegre. É um jogo que eu, pelo menos, tenho em mente e já fui buscar, até pelas informações, que eu não lembrava muito, né? Mas o falecido presidente Fábio Koff, toda vez que me encontrava, ele falava: pô, o melhor jogo que tu fez. Pá, sempre me elogiava. Vai olhar aquele Sim. jogo, pá, pá, pá. E de tanto ele falar, eu acabei indo. Cara, realmente foi em cima daquele jogo. Claro, teve o outro aqui no Olímpico, né? Que o Parreira acabou me chamando para a seleção. Foi um jogo muito complicado também. O Uruguai tinham da pressão psicológica, aquela coisa de raça castelhana, né, de posição física, querendo
nos intimidar, mas isso nunca aconteceu, até porque pior do que a gente tinha passado por La Plata não tinha como passar. Então, a nossa juventude, mesclada com aqueles jogadores mais experientes, capitaneada principalmente pelo De Leon, que era o nosso expoente Uhum. técnico e de liderança dentro do grupo, mas a sabedoria do Espinosa nos levou a passarmos por esse adversário até então muito copeiro, e era o atual campeão da Libertadores, no Peñarol. China, e o jogo do Mundial contra o Hamburgo, o que vocês do grupo, do elenco do Grêmio, o que vocês esperavam daquela partida final? Vocês esperavam o título ou o que vocês imaginavam em relação ao Hamburgo? Porque naquela época não se tinha muita informação como tem hoje. Informações do Espinosa foi lá para ver um jogo deles, mas houve mudanças, né? 2 jogadores já não jogaram esse jogo lá, o lateral direito e o atacante, que era um grandão, Rubens. E o lateral direito, que era da seleção alemã. E daqui a pouco eu lembro o nome dele. E o que aconteceu? A gente começou o jogo, a gente nos posicionamos para dar uma olhada, ver como é que eles circulavam muito a bola, mas aquela coisa que hoje fazem muito, circulavam muito para trás e para o lado, para trás e para o lado, de pouca profundidade. E aos poucos a gente foi ganhando que eles davam os espaços, né? Foi onde a gente começou a jogar as bolas longas para o Renato e para o Tarcísio. Eu sempre digo que todo mundo, grande lançamento do Caju para o Renato. Que grande lançamento, a bola, o Renato pegou no meio campo, nosso ainda. Lançamento eu dei um para o Renato lá na frente, lá no bico da grande área, um lançamento no chão, de 40 metros, é muito lindo o lançamento. Só que o Renato cortou para cá, cortou para lá e tentou dar uma cavadinha e deu na mão do goleiro. Se ele faz, ele me consagrava, esse cabeçudo, né? A pessoa estava toda para ele mesmo. Mas o Hamburgo não era um time de jogadores habilidosos, né? Jogadores de muito troca de passes e arremate. Força física. Usava muito a bola aérea em cima do quarto zagueiro, do Jacobs. Então, a gente também tinha um bom sistema defensivo na bola aérea. Então, 11 gols na bola aérea, mas de tantos que a gente tirou, os caras teriam que ganhar, e ganharam. Então, eu acho que o resultado e a nossa atuação foi muito boa, muito consistente, e a gente deve muito tudo isso ao nosso grande mestre Valdir Espinosa. Tu te lembra, China, depois que o Grêmio foi campeão do mundo, quando vocês estavam voltando para o Brasil, a delegação fez uma parada no México, em Los Angeles, nos Estados Unidos, para disputar a Copa Los Angeles contra o América do México. Tu te lembra dessa partida? Me lembro sim. Só que a gente chegou em Los Angeles, fomos passear, conhecer Hollywood, fazer compras. A gente não se encontrou em 2 dias que ficamos lá em Los Angeles. Nem no café da manhã a gente se encontrou. Aí nos encontramos na hora de ir para o estádio, cada um com mais malas e compras que vou te contar, né? Sim. E tanto é que o De Leon não foi o Sérgio. Aí eu fui o capitão. Eu já era o segundo capitão. O De Leon não jogou. Fomos para o jogo, saímos ganhando 2-0, eles empataram. Aí, mas acontece, porque dali a gente já ia direto para o aeroporto para retornarmos para o Brasil. Aí o Espinosa gritava lá do banco, entrega a taça para ele, China, dá a taça. Aí eu fui, falei com o capitão do América, um regalo para os tênis, não queremos nada a Copa, não, pênalti, queriam bater os pênaltis. Aí fui lá, falei com o Espinosa, e o Espinosa acho que falou com o Coque, e aí, não, vamos bater. Aí batemos, e acabamos, o Maza pegou 2 pênaltis, acabamos ganhando de 3-1, não precisou nem bater 5 pênaltis. O interessante disso tudo, China, é que este jogo, o próprio presidente Fábio Koff não queria que fosse realizado.
E como tu relataste agora também, outros jogadores me comentaram isso, que o Grêmio também não queria participar desse jogo. No entanto, se a gente for olhar ao longo da história, o Grêmio, aquele jogo poderia ter sido a taça intercontinental. Até hoje se estuda se o Grêmio realmente não é campeão das Américas. Porque naquele momento o Grêmio enfrentava o América do México, que era o representante da América do Norte e da América Central. Correto, Fábio. O presidente é que põe em jogo já o título, né, de campeão do Sim. mundo, expor o Grêmio. Mas uh, já havia um contrato assinado, tudo, e tanto é que ele queria que entregássemos o troféu para ficar com empate, né? Para não correr Sim. o risco de o Grêmio logo ser perdido no jogo. Mas o América não quis a taça. Eles queriam bater mesmo e nós batemos. Tivemos apenas um jogador nosso Que que bom. errou e o Maza pegou 2 pênaltis, pronto, fechou. Não, eu não. O meu estava guardadinho, né, cara? Eu era o terceiro para bater no Mundial lá e eu ia estar na. China, em janeiro de 84, o Grêmio fez aquele famoso Grenal da entrega das faixas. Isso eu queria que tu me contasse um pouquinho mais detalhe. Aquele jogo que o Inter fez questão de jogar contra o Grêmio, o Inter era tricampeão gaúcho, exigiu o jogo do Grêmio para a entrega das faixas, e o Grêmio aplicou 4-1 e não foi mais por detalhe. Lembra desse jogo do Grenal das faixas? Lembro sim. Lembro que houve muitas brincadeiras, muitas provocações. Uma coisa bem legal. Legal, claro, porque nós ganhamos, né? Mas foi. O Inter, inclusive, saiu na frente, depois a gente virou 3-2 e fizemos um 4-2. Tive uma participação muito boa no jogo dele. O lançamento para o quarto gol do Caio, o Paulo César Magalhães, um muito bonito. E foi criado aquele clima assim, porque o Grêmio manda no mundo, mas não manda no Rio Grande do Sul. O Inter, Sim, acho que era tetra, campeão gaúcho, ganhou 8-1, 8-2, 8-3, era tricampeão gaúcho. campeão. E foi feita essa troca de fase. Foi muito legal, claro, nós vencemos e eles praticamente carimbaram a nossa faixa de campeão do mundo, né? Então eles não têm que estar com esse tipo de dor de cotovelo que durou 20 e poucos anos para descobrir o que era o tal de Mundial. China, para encerrar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar um pouquinho sobre 85 e 86, que foi um período riquíssimo, onde o Grêmio fez diversas excursões para a Europa. Nós disputamos o torneio de Roterdã, sendo campeões em cima do Barcelona, Palma de Majorca, onde fomos campeões em cima do Bayern, o torneio de Valladolid, Ramon de Carranza, depois em 86 uma Copa Philips sobre o Borussia Dortmund, a Copa do Rei de Mohamed V, onde o Grêmio venceu o Ajax, mas depois ele perdeu para o Standard de Liège, da Bélgica. Foi um período riquíssimo de viagens, né? Vocês conheceram o mundo todo. Eu queria que tu me falasse um pouquinho desse tempo, porque o Grêmio não viaja mais para o exterior, até porque a realidade é outra. Naquele tempo, naquele período onde tínhamos a gestão do presidente Irani Santana e uma participação extremamente importante também do Adalberto Praz. Para nós era muito enriquecedor essas viagens, porque a gente tinha contato com outras equipes, outros países, outras culturas, enfim, era muito legal, muito, muito mesmo. E futebolisticamente também, enfrentamos escolas de todas as partes do mundo, com exceção apenas da Oceania, mas o resto nós enfrentamos e poucas vezes perdemos, poucas vezes. E tivemos 2 sobre o Bayern de Munique, uma na Holanda e outra, aliás, acho que uma na Holanda e outra na Alemanha. Sim, foram E, 2 vitórias. e
Os clubes, Standard de Liège, Borussia, e o Ajax do Cruyff, essa de 86, nós ganhamos 2-0, um jogo que era o Cruyff, o treinador, jogava esse que é hoje treinador do Barcelona, o Koeman, e, lógico, o Marco Van Basten, que foi um grande ídolo dos holandeses e do próprio Milan, né? Sim. Foram ótimas, ótimas recordações, o aprendizado que a gente teve também na América do Sul e América Central, nós praticamente viajamos todos, conhecemos todos esses países aí, né? Nos Estados Unidos, chegamos a jogar lá em 81 contra o Cosmos, em Nova York. O Cosmos, na época, ainda era um grande time, um grande jogador. E isso só enriqueceu mais o nosso currículo, né, de vencedores, porque a gente olhar para trás e ver essas equipes que a gente derrotou ao longo dessas excursões aí, era início de temporada, não interessa o que fica nos livros aí, na estatística, é o resultado, né? Sim. Eu me sinto muito feliz por tudo que aprendi e vivi nessas épocas. China, para encerrar, eu não posso deixar de te perguntar sobre a atualidade aqui. Então, eu queria te perguntar como tu vês hoje a posição do volante, aquele volante marcador efetivamente, o primeiro volante, e como tu vê essa carência no Grêmio hoje? Eu sou meio ortodoxo, sou meio, né, antiquado. Eu gosto de um jogador mais forte ali para dar sustentação para a saída dos laterais, enfim, dos meias. Houve essa renovação aí com o Arthur 2 anos atrás, 3 anos atrás, e aquela troca frequente de volantes, deu certo até um certo ponto, né? Depois que a gente perdeu a qualidade técnica de alguns jogadores, eu acho que tem que voltar às origens, né? Posicionar, botar alguém. A gente tem visto ultimamente que o Grêmio precisa de um jogador mais posicionado ali para dar liberdade. Eu ainda sou mais ortodoxo. Eu acho que é necessário ter um jogador, principalmente para filtrar mais a bola aérea, que tem um pouquinho de problema na bola aérea. Uhum. Mas isso, o Renato e a direção que tem que procurar. Estão me ligando ali, eu vou ter que entrar numa outra live aí para os guris do Tá. Cruzeirinho aqui. Eu vou dar uma palestra para eles ali. China, queria te agradecer Pode muito. falar aí, Pedro, deve ser o Wilton, professor. Queria te agradecer muito o bate-papo conosco. Daqui 5 Muito minutos eu obrigado. falo. Grande abraço. Bom, Fabião, abraço aí. E Abraço. não sei como é que foi. Estou um pouco meio ligado na outra coisa ali, na outra, mas é sempre de coração. Grande abraço. Obrigado.